Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Seja bem-vindo, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa. Um assunto bem pertinente no estudo da matemática financeira e um assunto que vai te abrir aí um leque de conhecimentos com relação ao estudo das amortizações, que também é um outro assunto da matemática financeira. Enfim, o fluxo de caixa vai ajudar você a compreender melhor o processo de entrada e saída de capital numa empresa. Tranquilo, galera? Vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa. Também é um assunto cobrado aí nos concursos, tá? E é algo muito simples de ser processado. Vamos primeiramente ver o que a gente vai ver na aula de hoje. Nós vamos entender aí o que é um diagrama de fluxo de caixa, nós vamos dar um foco para isso, como que se organiza esse diagrama, controle de entrada e de saídas de capital, o fluxo de caixa na ótica do credor e do vendedor, né? Do credor e do devedor, ok? Quem concede e quem concebe o crédito aí. São óticas diferentes, então nós vamos analisar, porque quando nós formos analisar uma operação financeira, o próprio teste, a própria banca pode pedir para você fazer uma análise do diagrama na ótica de quem está concedendo ou de quem está recebendo o crédito. Então, são situações diversas, é um diagrama oposto, muito embora se trabalhe os mesmos valores, mas com uma visão diferente, ok? Vamos lá, então, falando sobre fluxo de caixa. Professor, o que eu preciso saber sobre fluxo de caixa? A nível de concurso, o que você precisa saber? Obviamente, a palavra fluxo de caixa ela é muito mais abrangente do que aquilo que nós vamos tratar na aula de hoje. Mas aí já entra mais a parte contábil, né? Que não é o nosso caso, nós estamos pegando só a parte financeira, a importância só da relação entrada e saída de capital. Nós vamos entrar na situação de ativo, passivo, composição do fluxo de caixa, porque isso aí é algo pertinente mais à parte contábil, ok? Na parte da matemática financeira, o que nós precisamos saber? Que fluxo de caixa, ele é entendido como um controle de quê? De entrada e saída de capital de uma certa empresa, por um determinado período de tempo. Então, é um dispositivo que as empresas têm de controle de entrada e saída de capital. Então, esse controle ele pode acontecer por um certo período. Ele pode ser diário, ele pode ser semanal, ele pode ser mensal, enfim, vai depender do porte da empresa e de como que essa empresa se dispõe a manter o seu controle financeiro, ok? Então, diante dessa circunstância, é que se determina esse período de fluxo de caixa, tá? Geralmente, empresas pequenas fazem o fluxo de caixa diariamente, né? Então, eles têm uma entrada, logo quando abrem a movimentação deles, eles já fazem as primeiras anotações do que tem em caixa, o que tem no banco, e no decorrer do dia vai fazendo o controle de tudo que entra, de tudo que sai e faz-se o fechamento. Então, são empresas que têm uma grande movimentação, então tem que ter um fluxo de caixa diário. Aquelas empresas menores que já não têm tanta movimentação financeira fazem um fluxo semanal e algumas até mensal, ok? Então, isso que é fluxo de caixa. O que é diagrama de fluxo de caixa? Diagrama de fluxo de caixa também representado pela sigla DFC, tá? Denominado DFC, que é diagrama de fluxo de caixa. O que é isso? Consiste numa representação gráfica da movimentação do dinheiro no tempo. Então, é uma forma gráfica, geométrica, na qual nós representamos a entrada e a saída de um capital de uma determinada empresa. Quais são os elementos principais que compõem o DFC? O primeiro deles é esta barra horizontal,
que na verdade é uma escala de tempo ou período de capitalização. Tá? Então essa barra ela vai indicar um determinado número de períodos de capitalização financeira. Nós temos também como indicativo nessa representação gráfica a seta, que pode se comportar de duas formas. Ela pode estar representada para cima ou pode estar representada para baixo. Quando representada para cima, ela indica a entrada de capital, ou seja, a empresa está recebendo dinheiro, ok? E quando representada para baixo, indica saída de caixa ou saída de capital. Tranquilo? Então, a representação gráfica do diagrama, que representa um fluxo de caixa, é feito com uma barra horizontal e com setas, indicando para cima quando entra capital e para baixo quando sai o capital. Ok? Um exemplo dessa representação. Olha só. Isso aqui é um esquema onde nós temos aqui um aporte na data zero, ok? No período zero, que seria o tempo hoje, tá? O valor presente é o valor do capital presente no caixa dessa empresa. E aí ele passa por um período de capitalização. E aí aqui tem uma saída. Então esse é um diagrama de uma operação de empréstimo. Então olha só. Houve-se aí um empréstimo financeiro, então houve uma entrada de capital. Então está aqui, a seta para cima indica que houve uma entrada de capital. Esse capital ele vai ter que ser devolvido depois de um período. Então essa pessoa ou essa empresa tem um período que é chamado de período de capitalização. Nesse período, a empresa vai ter que devolver, após esse período, a empresa vai ter que devolver esse dinheiro ao seu credor com juros e correção monetária. Então, é feito todo um acordo aqui nessa data zero de uma promessa de pagamento futuro, que pode ser um pagamento único, pode se pagar em 2 vezes, em 3 vezes, em 4 vezes, em N vezes, aí, em N parcelas. Na realidade, existe uma série de formas de amortização de uma dívida, que é alvo de um outro estudo nosso, que é o sistema de amortização financeira, tá? Que você vai ter a oportunidade de assistir essa aulinha nossa, onde a gente vai delinear todas as formas de pagamento de uma dívida. Então, a forma como vai ser paga são N formas que existe aqui. Então, o esquema que representa isso é o diagrama. Então entrou, teve um aporte de capital aqui, uma entrada, e aí depois de um certo período houve uma saída desse capital, que essa saída ela é composta do valor presente, quer dizer, o valor nominal, o valor que entrou aqui, mais os juros decorridos desse período, ok? Olha só um exemplo de confecção de um diagrama de caixa. Represente o DFC da compra de um videogame no valor de R$ 600 a ser pago em 3 parcelas sem entrada no valor de R$ 220. O objetivo nosso aqui é só fazer a representação gráfica. Quando a gente fala em fluxo de caixa e DFC, nós não vamos fazer cálculo, nós vamos fazer representações. Então, representando isso daqui, seria o seguinte: a barra horizontal, tá? Que é a escala horizontal. Aí, o que aconteceu na data zero aqui? Houve uma entrada. Professor, mas ele comprou um videogame, não entrou dinheiro. Entrou. Porque quando a gente fala em capital, nós não referimos somente ao valor financeiro, o dinheiro, o papel moeda, não. Pode ser também um bem material. Quando você adquire um bem, adquirir uma televisão, adquirir um carro, né, adquirir um celular, houve uma entrada de um bem, e esse bem ele vai ser capitalizado na sua empresa, tá? Ou capitalizado para seu uso mesmo. Então, ele vale dinheiro. Então, houve uma entrada. Agora, esse valor que entrou, ele vai ter que ser retornado ao credor em pagamentos parcelados. E aqui diz que ia ser 3 parcelas. Sem entrada, quer dizer que não teve no ato da compra nenhum pagamento. Somente após um determinado período, geralmente um mês. Então, está aqui os R$ 600, que faz referência, na realidade, ao valor do videogame.
Bom, após o primeiro mês, houve o primeiro pagamento. Então, aqui já represento uma saída de capital, que é de R$ 220. Depois de um segundo mês, eu tenho outra saída de capital, R$ 220. Depois, num terceiro mês, que seria a terceira parcela, de R$ 220. Então, está aqui o esquema, a representação gráfica da compra desse videogame aqui, representado através do diagrama de fluxo de caixa, ok? Uma outra situação. Um banco concedeu um empréstimo para uma pessoa no valor de R$ 5.000. Esse valor deverá ser pago daqui a 3 meses, a juros compostos de 5% ao mês. Construa os fluxos de caixa do banco e do tomador de empréstimo. Veja bem que agora o exercício está propondo para nós construirmos 2 modelos de diagrama. Um na ótica do banco e a outra na ótica do tomador de empréstimo, tá? Do cliente, que foi lá e concebeu esse empréstimo, ok? Então, vamos ver aí inicialmente na ótica do cliente, como que fica. Na ótica do cliente, então eu tenho aqui a barra horizontal, ok? E eu tenho que representar o seguinte, o que aconteceu? Esse cliente foi ao banco e ele pegou um empréstimo. Então, houve uma entrada de capital no caixa desse cliente, ok? Então, eu vou ter que representar aqui uma entrada de capital, no caso, R$ 5.000. Bom, obviamente, esse cliente fez um contrato de pagamento parcelado em 3 vezes lá, aí são várias as situações de empréstimo, a juros de 5% ao mês. Então, como que vai ficar? Ele vai pagar daqui a 3 meses. Então, não vai haver pagamento no primeiro mês, não vai haver pagamento no segundo mês, o pagamento só vai acontecer no terceiro mês, ok? Então, vai passar o primeiro mês, não vai ter pagamento, mas eu vou ter que calcular os juros desse período, porque a devolução ela vai acontecer 3 meses após ele ter pego o capital, ter pego o empréstimo. Então, eu tenho que calcular qual foi os juros, de acordo com o informado no exercício, 5% ao mês, que esse valor de 5.000 vai produzir para ser devolvido daqui a 3 meses. Então, nós sabemos o seguinte, a gente usa aquela formulazinha de juros compostos, normal, montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Por que eu estou usando isso? Porque ele está dizendo que foi a juros compostos. Então, o montante, essa fórmula de juros compostos, ela vai me dar qual é o valor desses 5.000 depois de um determinado período de tempo, corrigido a 5% ao mês. Então, vamos lá. Substituindo, o capital pego foi de 5.000, 1 mais I, lembrando que I é a taxa unitária, lembram disso? Se você tem dificuldade, assista a aulinha de juros compostos, lá a gente detalha como faz isso. Então, eu tenho que dividir o 5 por 100, 0,05, elevado a N, que é o período que esse capital vai ter que ser capitalizado, que é 3 meses. Então, elevado a 3. Aqui eu somo, 1 mais 0,05 vai dar 1,05. E aí, esse valor eu tenho que elevar à terceira potência. Para resolver essa potência, eu tenho que multiplicar o 1,05 por ele mesmo 3 vezes, ok? Então, vai ficar 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 3 vezes. Efetuando esse produto, tá? Vai dar 1,16. E 1,16 vezes 5.000, fazendo esse produto, nós vamos encontrar 5.800, ok? Bom, então esse capital de 5.000 que esse cliente pegou, depois de 3 meses, ele vai ter que ser devolvido, só que vai ter que ser devolvido no montante de 5.800. Esse R$ 800 é os juros pelo prazo que esse cliente ficou utilizando o dinheiro emprestado. Tranquilo, galera? Belezinha? Então, olha só. No primeiro mês não houve pagamento. No segundo mês não houve pagamento.
e o pagamento só aconteceu no terceiro mês, 5.800. Então, o diagrama do fluxo de caixa, na ótica do cliente que concebeu o empréstimo, que recebeu o empréstimo, é realizado dessa forma. Eu indico aqui a entrada, as saídas, não houve nada no primeiro nem no segundo período, somente no terceiro período que houve uma saída total do valor emprestado mais os juros, valor presente mais os juros. Tranquilo? Isso na ótica do cliente. E na ótica do banco, como que fica? Representamos então aqui o diagrama, a escala horizontal, só que para o banco, ele emprestou o dinheiro. Se ele emprestou, houve uma saída de capital. Então, para o banco, a representação vai ficar assim. Saiu o capital. Lembram? Do cliente entrou, então foi para cima. Do banco, saiu. Aí, o que aconteceu no primeiro mês? Não entrou nada. No segundo mês, não entrou nada. E no terceiro mês, houve a devolução total do dinheiro emprestado. E aí, houve o aporte de 5.800, com os juros referente a esse período de capitalização. Então, aquilo que eu disse para vocês, que o diagrama, ele, dependendo de quem está referindo a solicitação, se no caso aqui é do cliente ou do banco, ele vai ter representações diferenciadas, tá? Então, do cliente era de um jeito, do banco é outra forma, tá? E ambos estão corretos, só que em óticas diferentes. Tranquilo? Bom, vamos entender o que é esse fluxo de caixa. O que compõe um fluxo de caixa? Galera, o fluxo de caixa ele é composto por recebimento e por pagamento. Quando a gente fala em recebimento, o que inclui em recebimento num caixa? São as vendas que a empresa realiza, as cobranças que ela efetua, descontos de duplicatas, aqui entra a relação das empresas com as instituições financeiras. Muitas empresas usam desse recurso de ir até uma agência bancária, fazer um desconto de duplicata, uma antecipação de cartão de crédito, de ACL, descontos de cheques, pegar emprestado um capital de giro rápido, coisas desse tipo. Então, tudo isso aqui entra como recebimentos, aporte de capital dos sócios, os sócios mesmo disponibiliza recurso para a empresa, empréstimo junto ao banco e, enfim, outros recursos aí, tá? Então, isso constitui a parte de recebimento. Aí nós temos a parte de pagamentos. O que é os pagamentos? São os compromissos com os fornecedores, né? As empresas compram material para poder revender esse material ou para produzir outros materiais, então elas têm compromisso com os fornecedores, têm que pagar as suas duplicatas. Pessoal, pagamento de salário, despesas com os funcionários. Governo, impostos que são cobrados em cima disso. Despesas financeiras, que são os compromissos com os bancos que têm que ser pagos. Qualquer empréstimo feito aqui tem que ser pago aqui, né? Pagamento de dividendos, pagamento de empréstimos de outros e por aí vai, ok? Então, isso aí constitui a parte de pagamentos. Esse conjunto de recebimento e pagamentos é que forma o que nós chamamos de caixa da empresa. Isso que é o caixa de uma empresa. Então, quando a gente quer representar o fluxo de caixa de uma empresa, nós representamos aqui tudo que entrou e representamos tudo que saiu. Essa representação, como eu disse no início, ela pode ser diária, semanal, mensal, ok? E ela é feita com base no que entra e no que sai. Lembrando que as entradas são representadas com setas para cima e as saídas com seta para baixo, ok? Nós vamos nos limitar ao estudo somente dessa representação, porque a partir daqui, qualquer tipo de cálculo envolve outros conhecimentos contábeis, que já é mais para contabilidade, foge um pouco da matemática financeira, ok? Ativo, passivo, coisas desse tipo aí. Representação por diagrama. Vamos fazer a representação desse fluxo de caixa. Então, eu tenho aqui uma empresa que teve, no período de 4 anos, observe que aqui na data zero é a abertura dessa empresa, e ela fez uma projeção de retorno anual, tá?
Então, essa tabela mostra a projeção de uma empresa daqui a 4 anos naquilo que ela pretende arrecadar, ok? Então, na data 0, no ano 0, é a data de constituição. Nesse período, não houve entrada de capital. Observem que está negativo. Por que isso, professor? Porque aqui foi a constituição da empresa. Então, os sócios investiram dinheiro para constituir esta empresa. Então, ela está negativa. O que eles esperam? No primeiro ano, um retorno de 60 mil. Depois, no segundo ano, mais um retorno de 80. No terceiro ano, outro retorno de 80. E no quarto ano, um retorno de 75 mil reais. Bom, vamos fazer a representação desse diagrama projetando a análise dessa empresa aqui. Então, nós temos aqui a escala, né, com os períodos de ano, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, e vou fazer a representação. Na data 0, que foi a data de constituição, não houve entrada e sim saída, né? Investiram 150 mil reais na constituição da empresa, então para baixo. Depois, no primeiro ano, projeção de lucro de 60 mil, então para cima, 60 mil. No segundo ano, projeção de lucro também para cima, 80 mil. No terceiro ano, outra projeção de lucro de 80 mil. E no quarto ano, outra projeção de lucro de 75 mil. Então está aqui o esquema do diagrama do fluxo do caixa dessa empresa após esse período. Ok? Valor presente líquido, galera. O que é isso, professor? Valor presente líquido. Valor presente líquido é a soma de todas as entradas e saídas levados para a data 0, ok? Que é a data de abertura do fluxo lá do caixa. Então, nós abrimos o controle na data 0 e aí vai... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.